Fala pessoal, me chamo João e nós somos a SJ Tech e no vídeo de hoje eu venho falar para vocês que eu caí na besteira de não testar um equipamento antes de efetuar uma manutenção preventiva. O equipamento em questão é uma máquina de sorvete 336 do ano 2017. Nós fomos chamados para fazer uma manutenção preventiva no equipamento e após a manutenção preventiva, fomos ligar o equipamento. Tá? Até então o equipamento estava ok, estava funcionando normalmente. Ao finalizar a manutenção, fomos fazer a ligação normal do equipamento. Porém, aconteceu o inédito. Os dois lados estavam entrando no modo de congelamento e desarmando como se, assim, em segundos, como se a máquina tivesse atingido a viscosidade. Os dois lados apresentando o mesmo problema. Tá? E era justamente algo como se ela tivesse atingido a viscosidade, porém ela não passava ali de 2,5, 2,6 ampere. Tá? Colocamos a viscosidade no máximo, batemos o chaveamento das placas de força e o problema estava em ambos os lados. Prontamente na nossa cabeça foi que nós fizemos alguma besteira no equipamento. Porém, aqui na empresa nós trabalhamos com um protocolo. Tá? Nenhuma manutenção aqui é executada sem seguir um relatório, sem seguir um protocolo de segurança, tanto para os técnicos quanto também para o próprio equipamento. Tá? Então, assim, nada é executado de forma aleatória. Só que essa máquina surpreendeu a gente porque o problema foi de ambos os lados. Tá? Então, assim, foi algo que, a princípio, nós vimos o equipamento funcionando, a funcionária retirou o produto do equipamento congelado e até então estava tudo ok. Então, para a gente, foi uma grande surpresa. Nós finalizamos o dia, né, com a máquina do cliente com este problema. O dia não, na verdade era a noite. E no dia seguinte nós retornamos lá para poder realmente bater com a cabeça mais fria e entender o que estava acontecendo no equipamento do cliente. E agora eu vou mostrar para vocês aqui com a placa em mesa para vocês verem o que aconteceu. Pessoal, estou gravando um vídeo aqui com as placas fora da máquina para exemplificar melhor para vocês como que é esse funcionamento. Tá? Então ali no cliente foi o seguinte, ligamos o equipamento, tá? Normalmente o equipamento funcionava, até então quando a gente chegou no cliente o equipamento estava funcionando normalmente, ok. O pessoal retirou o produto estava congelado direitinho. Fizemos a manutenção no equipamento. Como nós vimos o equipamento funcionando, então não fizemos os testes necessários, tá? E também não fizemos muitas perguntas, porque até então o equipamento estava ok. Tá? Erro de principiante, nunca façam isso. Tá? Aí no caso, após a manutenção preventiva, ao ligar os dois lados do equipamento, tá? A máquina desmontada, ligamos o equipamento no alto, o equipamento a máquina começou a congelar, porém passava-se, sei lá, 2, 3 segundos a máquina desarmava como se tivesse atingido a viscosidade, tá? Como se ela tivesse atingido a viscosidade. Prontamente o que eu fiz? Fizemos o aumento da viscosidade, ela estava em meio-dia, fizemos o aumento da viscosidade e colocamos a viscosidade no máximo, tá? Batemos a corrente com o multímetro, a corrente não passava de 2,9 ampere, tá? E aí, pela lógica, você já viria aqui na placa, esse aqui é o chaveamento, tá? Esse chaveamento aqui é muito importante porque aqui você tem o jumper que ativa, tá? E aqui você tem as pontuações, né? Se o equipamento ele trabalha em 380, geralmente é utilizado aqui o jumper em 2.4. Quando o equipamento é 220 trifásico, geralmente é aqui em 5.0. O que mais vocês vão ver vão ser esses chaveamentos aqui, que é o chaveamento de 2.4 geralmente para 380 ou 5.0, que é o chaveamento para máquinas que trabalham em 220. Então, assim, esse equipamento do cliente estava padrão, até porque estava funcionando
entre aspas, tá? Vou explicar o porquê. Já estava no chaveamento aqui 5.0 e colocamos a viscosidade aqui no máximo. Ligamos o equipamento à máquina, continuou apresentando o mesmo problema. E o X da questão é que foi o seguinte, tanto o lado do açaí quanto o lado da baunilha estava apresentando o mesmo problema. Na cabeça da gente, isso ali foi alguma coisa que foi gerado devido à manutenção preventiva. Porém, aqui na empresa, nós seguimos um protocolo de manutenção. Então, nada é feito de forma aleatória. Tá? Nada é feito de forma aleatória. Então, a gente ficou com a cabeça naquela, sem saber o que poderia ter realmente acontecido. Tá? Trouxemos uma placa nossa para fazer o teste. Colocamos uma placa nossa no lugar lá. Tá? Trocamos logo as duas placas para fazer o teste. Colocamos uma placa nossa em uma máquina operacional, uma placa lógica e uma placa de força. Ao ligar, antes de fazer esse teste, ligamos o lado da baunilha e o lado da baunilha funcionou normalmente, tá? E aí que pegou a gente. Ligamos o lado do açaí, que era o lado esquerdo, e não funcionou, continuou apresentando o mesmo problema. Só que aí é que veio a jogada. A funcionária que estava perto da gente pegou e passou a informação de que toda vez que eles ligavam de manhã cedo o lado do açaí, o lado da baunilha vira e mexe dava o mesmo problema, mas ela falou que era mais especificamente o lado do açaí. Toda vez que ligava o lado do açaí, eles tinham que levantar a alavanca, né, da máquina para poder congelar. E aí é que pega. Por quê? O problema que a funcionária informou para a gente foi justamente o mesmo problema que estava apresentando no dia anterior, que foi o dia que foi realizada a manutenção preventiva. Ou seja, para fechar esse grande mistério, as duas placas desse cliente, que seria a placa lógica, estão com problema. Tá? A placa do lado esquerdo, que é a placa do açaí, é uma placa que ela já parou de vez. Você pode alterar aqui a viscosidade dela e colocar a viscosidade no máximo, só que a máquina ela desarma como se ela tivesse atingido a viscosidade. E esses potenciômetros aqui, eles são muito sensíveis, tá? Isso é uma atenção para quem gosta de mexer nisso daqui à toa. Não vai trocar lâmina e a pessoa vai lá, mete a chave aqui e altera a viscosidade. Isso daqui é muito sensível, tá? Então, assim, provavelmente isso pode ter ocorrido justamente por isso. É um cliente que tem muito costume de mexer no potenciômetro de viscosidade, tá bom? Então, assim, o nosso erro foi acreditar que por ter visto ali o equipamento funcionando, a gente não fez os testes, né, que a gente já passou aqui para vocês sobre sempre antes de mexer no equipamento fazer o teste de todos os componentes antes de iniciar uma manutenção. E a gente quase caiu na besteira do que justamente a gente já falou, entendeu? Então, assim, a nossa sorte foi que a funcionária ela soltou, ela ouviu a gente falando e aí ela soltou, ela falou, não, porque a gente para ligar, para congelar eu tenho que sempre levantar a alavanca, entendeu? Então era justamente isso daí, ligávamos a máquina no alto, ela trabalhava, desarmava como se estivesse desarmado por viscosidade, levantávamos a alavanca como se estivesse extraindo sorvete, o micro switch dá o sinal e aí ela volta a funcionar novamente. Porém, o ajuste aqui, da viscosidade, ele já perdeu a sensibilidade, ou seja, essa placa aqui, tanto a placa do lado do açaí dele, quanto a placa da baunilha, já era, né? Infelizmente, a placa da baunilha ela ainda dá um problema intermitente, mas a placa do açaí dele parou de vez. Beleza, pessoal, esse daí foi mais um vídeo. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas é para mostrar a vocês como é importante seguir à risca o seu protocolo de manutenção preventiva, tá bom? Não que nós não tenhamos seguido, só que pelo fato de nós termos visto o equipamento funcionando no momento, não nos atentamos a fazer as checagens necessárias, tá? Mas
No final deu tudo certo, até porque nós seguimos ali à risca. Caso o funcionário não tivesse informado esse problema aqui na empresa, nós temos essa política, nós arcaríamos com esse defeito do equipamento, até porque não teríamos como provar ao cliente que já era um problema pré-existente. Então é por isso que eu deixo para vocês mais uma informação e mais um alerta. Sempre façam as checagens antes de executar qualquer tipo de manutenção. Um abraço.